Você se lembra do Geninho? Vamos relembrar a história dele. O secretário antidrogas de Cascavel, que tem um filho que luta contra o vício. Uma história emocionante que certamente marcou 2013. Hoje o Geninho, acho que ele é um dos melhores amigos que eu tenho, que é uma pessoa que bati na porta e me acolheu. O que o Eugênio significou para você? Olha, assim, eu fico até emocionado um pouco de falar sobre isso, né? Eu cheguei ao fundo do poço de uma forma que ninguém mais acreditava em mim. Eu estava numa total desesperança. E foi como um pai. Ele tem essa característica dele que ele apoia. Que apoio é quando você vai de igual para igual com a pessoa, né? Por mais que eu estivesse na minha situação, né, do uso e tal, o Geninho me apoiava, sabe? Ele conversava comigo como qualquer outra pessoa. E daí eu me senti importante. O Geninho, que eles também chamam de amigo, de pai, de irmão, foi quem acreditou na mudança de vida destes ex-dependentes de álcool e de crack. Hoje a Secretaria para a administração pública a tarefa de salvar famílias doentes pelo vício, inclusive a dele. Eugênio marcou 2013, marcou o Paraná TV ao expor a doença do filho numa conversa com o repórter Fernando Parracho. Que idade está o teu filho, gente? Está com 29 já. É um cara legal, um cara extremamente inteligente, fala inglês fluentemente, ensinei ele a falar italiano, sabe? Um cara bacana, assim. Mas infelizmente, né, ele ama usar esse crack. Ele ama. E não é fácil, Parracho, sabe? Você vê um filho humilhado, escravizado, jogando a vida fora. Até porque você faz sonhos para os filhos. O caminho certo para livrar o filho das drogas, o Eugênio ainda está tentando encontrar. Já são 13 anos de luta, com 19 internações, uma experiência de vida que ele faz questão de dividir com outras famílias. Para muitas famílias, é vergonha você dizer que você tem um filho que sofre com a droga em casa, né? Muitas famílias escondem isso. Por que você resolveu mostrar, falar sobre esse problema, que é algo íntimo? Por quê? Porque se eu não buscasse ajuda, não quebrasse esse meu anonimato, eu talvez nem tivesse mais aqui, porque a droga, a família toda fica insana. E a gente acaba cometendo loucuras, né? E poderia ter acontecido a tragédia. Então, pelo contrário, quando eu busquei ajuda, né? Então eu percebi assim que eu comecei a aprender. E quando eu aprendi, eu acabei melhorando. Então hoje mesmo vivendo, né, com esse meu dependente, ele melhorou muito, ele passou a usar também muito menos droga, né? E a gente tem uma qualidade de vida então hoje muito boa. Eu passei a ver o meu filho, as qualidades que ele tem. E ele tem muitas qualidades. Ele é uma pessoa assim boa, uma pessoa honesta. E se ele cometeu algumas falhas, alguns erros, foi em função da doença. Eu percebo assim que ele está muito próximo, mas muito próximo mesmo, né, de realmente entrar em recuperação. Uhum. A casa hoje, a gente está aqui, né, na casa que foi fundada pelo Eugênio. Hoje há uma outra equipe aqui trabalhando, né, Eugênio? Você só trabalha como voluntário, não é? Essa Exato. Casa você fundou para salvar outros dependentes, outras famílias, né? Thaís, na verdade, aqui foi um desespero, né? Como já é de público, o meu filho, né, várias vezes internei ele, todas as vezes foi involuntário, e eu achei que se eu montasse essa entidade aqui, um lugar bonito desse, ele viria com o maior prazer. Sim. Mas infelizmente não é isso que acontece, porque o dependente ele precisa ser motivado. Sim. Motivado, não é o meu desejo que vale, é o desejo dele. Só que nessa de ter montado essa entidade, vieram outras pessoas. E daí eu fui meio, tipo assim, na loucura, né? Fui trazendo, fui colocando aqui, fui fazendo amizade, eles foram me ajudando. O que o senhor acha hoje que é o mais importante dentro de uma clínica para recuperação? O que eu queria? Primeiro que tinha que ser um ambiente alegre. Eu não poderia vir aqui com o dependente e trazer para dentro uma tristeza, pressionar, que nem eu via dentro dos hospitais psiquiátricos, só na base da pressão. Não, tinha que ser alegre. Sabe? Buscar essa amizade. Tanto que todas as pessoas que passaram aqui, eu nunca tive um problema sequer de alguém chegar e me chamar de feio. Eu nunca tive. E passou pessoas aqui que eu sei que eram bandidos, tanto que estavam presos.
mas eu não sempre os tratei bem. Então tinha que ter uma alimentação adequada, tinha que ter a psicóloga, né? Tinha que ter os narcóticos anônimos, tinha que ter os alcoólicos anônimos, tinha que ter um despertar espiritual, mas não uma religião. Você já conseguiu entender, já conseguiu uma explicação do porquê você já salvou tantas outras vidas e dentro da sua casa você ainda está nessa luta? Eu melhorei muito, mas muito a convivência, né, com meu filho. Eu procuro não alimentar, né, aprendi numa das reuniões que eu participo de um programa, até esse eu faço questão de falar o nome, chama-se Naranon. Veja o teu filho como se fosse dois gêmeos, idênticos. Quando você olha para um ou para o outro, você não sabe quem é quem. Só que tem um que é extremamente bom e outro é extremamente ruim. O que acontece? Se você alimentar o ruim falando de drogas, ou cobrando, ou querendo dar sermão, aquele ruim vai ficar mais forte e ele vai voltar na tua presença. Se você ignorar o lado ruim, que é não alimentar o lado da droga, e incentivar, buscando o lado positivo, buscando as coisas boas, lá no fundo do baú, esse vai voltar para você. O senhor está recuperado hoje? Tô, faz 2 anos e vai para 2 anos e 3 meses. Hoje eu ando de cabeça erguida na rua, todo mundo me respeita. A conquista do ensino médio pela sequência natural da vida é normal, né? Mas pra mim não. Eu interrompi a minha vida pelo uso de droga. Tem um projeto que tem início, meio e fim, sabe? Isso pra mim é muito significativo e o Eugênio me proporcionou isso, sabe? Não existe uma vez drogado, sempre drogado. Se eu parei, tava ali na rua, eu dormia encaçada, eu fedia, eu tinha chulé, eu ficava dias sem tomar banho, né? Eu vivia pra usar pra viver, né? Essa era a minha motivação, né? Bom, 2014 está chegando, né? O senhor aí com toda essa força. O que o senhor espera para 2014? Eu realmente espero, né, que cada gestor público, falando como um homem público, ele tenha na sua agenda ali, né, o compromisso de lutar por essa causa, porque as famílias estão sofrendo. Calma. Não quero que judia dele, só quero que dê um jeito de internar ele. E como pai, né, que realmente Deus, né, me ajude que definitivamente, né, eu elimine essa questão da drogadição do meu filho e ele possa vir para a vida. Para ele ver o quanto que é legal viver, o quanto que talvez até continuar no meu trabalho que eu tenho feito ali, né, para ele ter uma história de vida assim, da rua, de amor às pessoas. Legal, muito obrigada. Thaís. Valeu, muito obrigada, viu? Thaís, Parabéns. eu agradeço de coração, sabe? Tá bom, obrigadão, viu? Valeu. Força. Obrigado. Que bela história, que belo exemplo o do Geninho. Em 2014 começou